Eu tive um caso com o noivo da minha melhor amiga, mas ela também escondia um segredo. Nunca pensei que algo tão errado pudesse se tornar inevitável. Sempre achei que minha amizade com a Mariana era sólida, inquebrável. Aquela amizade que parecia durar para sempre. Mas a vida tinha outros planos. E eu, de alguma forma, me via atravessando linhas que nunca imaginei cruzar. Eu comecei um caso com o noivo dela. No começo, achei que era apenas uma conexão emocional, uma atração impossível de ignorar. Mas quando aconteceu, tornou-se físico, intenso, viciante. Cada toque, cada beijo roubado, era carregado de culpa e prazer ao mesmo tempo. Uma mistura de sentimentos que me consumia por dentro. Ele era perfeito de uma forma que ninguém mais era. Sempre me fazia rir, sempre tinha uma palavra de incentivo, um olhar que parecia entender exatamente como eu me sentia. Eu dizia a mim mesma que nada tinha importância, que eu estava apenas vivendo uma ilusão. Mas quando nos vimos na primeira noite, tudo mudou. A culpa esmagadora não conseguia superar a intensidade do que eu sentia, e a cada encontro eu sabia que estava entrando em um território sem volta. Por semanas, conseguimos manter tudo em segredo. Mensagens escondidas, encontros furtivos, telefonemas que terminavam rapidamente quando alguém se aproximava. Mas, mesmo com todo o cuidado, comecei a notar que Mariana também escondia algo. Pequenos sinais. Telefonemas que ela atendia e encerrava imediatamente. Mensagens apagadas rápido demais. Um comportamento estranho quando eu comentava sobre homens ou relacionamentos. Eu tentei ignorar, me convencer de que não tinha importância. Mas algo dentro de mim dizia que ela também guardava segredos perigosos. A tensão começou a aumentar quando Mariana organizou uma festa para comemorar o aniversário dela. Eu e ele havíamos combinado de nos encontrar discretamente depois do trabalho, mas ela chegou mais cedo do que o esperado, trazendo amigos que eu nem conhecia. A sensação de estar sendo observada era quase sufocante, e eu percebi imediatamente que aquela noite não seria normal. Meu coração batia descompassado. Cada gesto dela me lembrava que qualquer deslize poderia ser fatal. Durante a festa, Mariana começou a falar sobre relacionamentos, sobre confiança, traição e sobre como algumas pessoas escondem segredos mesmo das pessoas mais próximas. Cada palavra parecia direcionada a mim, mesmo que indiretamente. Eu sentia um frio na espinha, percebendo que ela não era tão ingênua quanto eu imaginava. Enquanto ela falava, notei que havia algo por trás daqueles olhos atentos, um alerta silencioso de que ela sabia mais do que mostrava. Nos dias seguintes, comecei a reparar melhor em seus hábitos. Ela recebia mensagens de números desconhecidos, escondia o celular rapidamente, fazia ligações que terminavam assim que eu entrava na sala. Cada detalhe reforçava minha sensação de que Mariana também tinha algo a esconder, algo que poderia mudar tudo de uma hora para outra. E então aconteceu. Eu e ele estávamos juntos, em um dos encontros secretos que já havíamos ensaiado tantas vezes, quando Mariana apareceu inesperadamente. Ela estava calma, sorrindo, mas havia uma tensão quase palpável em seu olhar. Ela sabia. Pegou o celular dele e olhou para mim. Achei que éramos honestas uma com a outra, disse ela, com a voz calma, mas carregada de ameaça. Meu corpo congelou. Eu sabia que tinha cruzado uma linha que nunca poderia desfazer, e agora ela também tinha um trunfo escondido. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela continuou. Mas pelo que vejo, você também tem segredos. E eu também não sou a inocente aqui. Naquele momento, percebi que estávamos em um jogo de gato e rato, cada uma guardando informações que poderiam destruir a outra. Eu não sabia exatamente o que ela sabia, e ela provavelmente não tinha ideia de tudo que eu tinha feito. Mas a tensão era inevitável. Eu sabia que qualquer movimento errado poderia arruinar não apenas a amizade, mas tudo ao meu redor. Relacionamentos, reputações, vidas. Nos dias seguintes, a sensação de estar em alerta constante me consumia. Cada mensagem recebida, cada telefonema, cada encontro casual com Mariana se tornava um teste de paciência e inteligência. Eu precisava descobrir o que ela escondia,
antes que o segredo dela me pegasse desprevenida, assim como ela poderia ter descoberto tudo sobre mim. Eu comecei a observar cada detalhe de suas ações, cada contato com amigos, cada gesto que ela fazia sem perceber. E então percebi que havia padrões, pistas sutis, sinais de que Mariana tinha seu próprio jogo e que ela não era a vítima ingênua que todos imaginavam. Nos dias que se seguiram, tudo ficou ainda mais intenso. Eu vivia em alerta constante, olhando por cima do ombro, lendo nas entrelinhas de cada mensagem que ela enviava e recebia. A cada encontro com ele, sentia o peso de uma bomba prestes a explodir, e a adrenalina me mantinha alerta, mas exausta ao mesmo tempo. Nunca tinha sentido nada tão perigoso e viciante ao mesmo tempo. Ele tentava me acalmar, me convencer de que tínhamos controle sobre tudo, mas eu sabia que estávamos à beira do desastre. Cada toque, cada beijo, cada palavra trocada às escondidas parecia caminhar sobre uma corda bamba, prestes a nos derrubar. E o pior era que Mariana parecia mais atenta do que nunca. Ela não dizia nada, mas seus olhares, suas pequenas provocações sutis, mostravam que ela sabia mais do que deixava transparecer. Foi em uma tarde chuvosa, quando nos encontramos em um café quase deserto, que percebi que ela estava realmente à espreita. Ele estava ao meu lado, tentando parecer despreocupado, mas eu notei a tensão em seu olhar. Meu celular vibrou discretamente no bolso, e eu vi uma notificação de Mariana. Uma mensagem curta, simples, mas carregada de significado. Eu sei. Meu coração parou. Só 2 palavras, mas era suficiente para me deixar em estado de choque. Não sabia exatamente o que ela sabia, mas sabia que a situação havia mudado para sempre. A partir daquele momento, não havia mais segredos absolutos. Cada movimento nosso seria monitorado. Cada deslize poderia ser fatal. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. Mariana parecia mais distante, mas ao mesmo tempo mais presente. Ela não me confrontava diretamente, mas suas palavras eram sempre carregadas de duplo sentido, pequenas indiretas que me deixavam tensa. E então percebi. Ela também tinha algo a esconder, algo que poderia virar o jogo completamente a seu favor. Um fim de semana, em que decidimos finalmente tentar um encontro definitivo, tudo saiu do controle. Mariana apareceu sem avisar, com um sorriso que parecia calmo demais, quase ameaçador. Ela sabia exatamente onde eu estaria, e eu sabia, naquele instante, que não se tratava apenas de coincidência. Não, achei que você merecia um aviso, disse ela, sentando-se do outro lado da mesa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e diversão. Meu corpo tremeu. Eu não sabia se reagia com raiva, medo ou desespero. Ele tentou intervir, mas eu percebi que Mariana não estava ali para brigar. Ela estava ali para revelar, controlar e testar os limites de todos nós. Sabe, todo mundo tem segredos. Você não é a única que esconde coisas, continuou ela, e eu senti cada palavra como um golpe. Percebi então que Mariana tinha planejado seu próprio jogo de vingança silenciosa. Ela sabia que eu estava envolvida com ele, e ainda assim, em vez de confrontar diretamente, estava manipulando cada situação, aguardando o momento certo para me fazer pagar ou, pelo menos, para nos colocar frente a frente em uma tensão insuportável. A partir daquele ponto, tudo se tornou uma dança perigosa. Cada encontro com ele precisava ser cuidadosamente planejado, cada mensagem criptografada, cada passeio disfarçado. Mariana estava sempre presente, mesmo quando parecia ausente, sempre observando, sempre pronta para usar seu segredo como arma. E foi nesse jogo de segredos, mentiras e tensão, que percebi que o caso que começou como atração impossível estava prestes a se tornar algo ainda mais explosivo. Eu não sabia se sairíamos intactos desse jogo, mas sabia que qualquer passo em falso poderia destruir amizades, corações e vidas inteiras. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. Cada mensagem recebida, cada telefonema interrompido,
Cada encontro furtivo se transformou em um teste de nervos. Eu sabia que Mariana estava sempre observando, mesmo quando não estava fisicamente presente. Seus pequenos sinais, olhares suspeitos nas redes sociais, comentários indiretos, me lembravam constantemente de que ela não era tão ingênua quanto eu pensava. Ele tentava me acalmar, dizia que estávamos seguros, mas eu não podia ignorar a sensação de perigo constante. Cada toque que compartilhávamos era carregado de tensão, de medo de sermos pegos e de excitação proibida. Era como caminhar sobre uma corda bamba com o abismo à espreita embaixo de nós. Um dia, durante um almoço casual em um restaurante pouco movimentado, notei que Mariana entrou pela porta. Ela estava sozinha, mas o olhar era o mesmo de sempre, atento, calculista, como se pudesse enxergar através de cada gesto meu. Meu coração disparou. Ele tentou agir naturalmente, mas a tensão era palpável. Eu sabia que não havia como escapar. Ela se aproximou de nossa mesa, sorriu de forma calculada e disse: "Não esperava encontrar vocês aqui." Eu senti cada palavra como uma ameaça silenciosa. Ela não precisava dizer nada. Sua presença já era suficiente para me paralisar. Mas então, surpreendentemente, ela se sentou à nossa mesa, calmamente, como se nada estivesse acontecendo, e começou a falar sobre coisas triviais, tentando mascarar a tensão com uma normalidade irritante. Enquanto ela falava, percebi algo estranho. Seu celular vibrava constantemente, mas ela nunca atendia. Cada vez que ele olhava para ela, notava-se um fio de preocupação atravessando sua expressão. Foi nesse instante que comecei a suspeitar que o segredo dela era muito maior do que eu podia imaginar. Naquela mesma semana, descobri acidentalmente algumas mensagens que ela havia deixado abertas em seu computador enquanto pegava café. As palavras que li me deixaram gelada. Ela estava envolvida em algo que não apenas podia destruir minha amizade com ela, mas também colocar tudo o que eu tinha com ele em risco. Ela sabia mais sobre minha vida e minhas escolhas do que eu jamais poderia imaginar. A tensão cresceu a ponto de me consumir. Cada encontro com ele agora precisava ser planejado com extremo cuidado. Cada toque precisava ser furtivo, cada mensagem criptografada. Mariana parecia sempre um passo à frente, sempre sabendo, sempre pronta para usar seu segredo como uma arma. Foi então que percebi que nosso jogo de mentiras estava prestes a explodir. Mariana não estava apenas protegendo seu segredo. Ela estava criando armadilhas para nós. Cada movimento nosso poderia ser usado contra nós. Cada descuido seria fatal. Eu comecei a notar que ela conversava com pessoas que eu não conhecia e que de alguma forma estava conectando os fios para que tudo se revelasse no momento certo. E em meio a tudo isso, surgiu a primeira grande provocação direta. Ele e eu planejávamos um encontro numa casa de campo longe da cidade, um refúgio seguro. Mas ao chegarmos lá, encontramos Mariana nos esperando. Ela não parecia surpresa, mas seu olhar carregava uma mistura de raiva contida e satisfação. "Achei que mereciam uma conversa franca", disse ela, sentando-se calmamente. "Vocês dois têm muitos segredos, mas eu também sei guardar os meus." Meu corpo inteiro estremeceu. Eu sabia que tínhamos sido pegos, mas não de forma direta. Ela tinha nos colocado em uma posição onde qualquer movimento nosso poderia revelar tudo. E então, percebi pela primeira vez que, apesar de tudo, ela também estava vulnerável. Seu segredo, embora poderoso, poderia ser descoberto se eu jogasse minhas cartas corretamente. Naquele instante, entendi que não se tratava mais apenas de atração proibida, culpa ou tensão. Era um verdadeiro jogo de poder, manipulação e sobrevivência emocional. Eu precisava descobrir a verdade sobre Mariana, antes que ela destruísse tudo, e ao mesmo tempo proteger o que eu tinha com ele, que agora se tornara ainda mais frágil e precioso. A partir dali, cada ação minha passou a ser calculada. Cada mensagem enviada, cada encontro marcado, cada olhar trocado precisava ser medido. Mariana havia se tornado um adversário silencioso, mas perigoso. E eu sabia que, para sobreviver a esse jogo,
não bastava cautela. Eu precisava de estratégia, paciência e coragem. Nos dias seguintes à casa de campo, a tensão ficou insuportável. Cada ligação, cada mensagem, cada encontro precisava ser calculado com precisão cirúrgica. Eu sentia a presença de Mariana em todos os cantos, mesmo quando ela não estava fisicamente ali. Era como se ela estivesse à espreita, esperando o momento certo para me pegar em flagrante. E eu sabia que se ela conseguisse, não haveria perdão. Minha amizade com ela seria destruída, assim como qualquer relação que eu tivesse com ele. Mas eu também percebi algo importante. Ela não era invencível. Cada pista, cada gesto descuidado, cada pequena emoção que escapava de seus olhos me dava fragmentos de seu segredo. E quanto mais eu investigava discretamente, mais ficava claro que ela não era a vítima perfeita que todos imaginavam. Ela tinha um segredo que, se exposto, poderia virar completamente o jogo a meu favor. Foi então que, numa tarde chuvosa, tive a primeira chance real de descobrir a verdade. Mariana havia marcado um encontro casual com uma amiga em comum e, por acaso ou sorte, acabei chegando perto sem ser percebida. Foi impossível não ouvir parte da conversa. Ela falava de nós dois, de cada movimento que tínhamos feito e de como pretendia usar essas informações. Ela estava planejando manipular situações futuras, decidir quando e como revelar segredos e controlar o jogo emocional que nos envolvia. Meu coração disparou. Eu finalmente tinha provas concretas de que ela não era apenas uma observadora silenciosa. Ela estava ativamente jogando contra nós. Mas também percebi que seu segredo era mais vulnerável do que imaginava. Havia brechas, detalhes que poderiam ser usados contra ela. Era arriscado, mas eu sabia que precisava planejar minha própria estratégia antes que tudo desmoronasse. Nos dias seguintes, comecei a agir com cuidado extremo, mantendo encontros com ele ainda mais secretos, enviando mensagens criptografadas, alterando rotas e horários para não sermos detectados. Cada gesto era medido, cada palavra cuidadosamente escolhida. A adrenalina era intensa, e eu me sentia viva de uma forma que jamais havia experimentado antes. Então, um dia, finalmente tive a oportunidade de confrontá-la, não de forma agressiva, mas estratégica. Ela havia marcado uma reunião comigo para esclarecer algumas coisas, e eu sabia que era minha chance de virar o jogo. Mariana, precisamos conversar. Sei que você sabe sobre nós. Comecei calmamente. Ela sorriu, aquele sorriso que escondia 1000 intenções. Ah, eu sempre soube. Mas também sei que você tem seus próprios segredos. Talvez não sejamos tão diferentes, afinal. Meu estômago se revirou. Ela estava certa. Eu também guardava segredos. Mas a diferença era que eu agora tinha evidências do que ela fazia e sabia que podia virar a situação a meu favor. Então, parece que estamos em um impasse, continuei. Mas saiba de uma coisa. Qualquer passo em falso da sua parte, qualquer movimento mal calculado, pode acabar com tudo para você também. Ela riu suavemente, mas houve um lampejo de preocupação em seus olhos. Pela primeira vez, percebi que ela estava vulnerável. E naquele momento, entendi que o jogo havia mudado. Não se tratava apenas de paixão, culpa ou traição. Agora era um duelo silencioso, onde cada um de nós tinha cartas escondidas que poderiam destruir o outro. A partir dali, tudo passou a ser um jogo de paciência e estratégia. Eu precisava descobrir exatamente qual era o segredo dela e usar isso no momento certo, enquanto mantinha nosso caso em sigilo. Ela, por outro lado, continuava tentando manipular, mas qualquer deslize seria fatal. E assim, caminhávamos em um fio de navalha. Cada mensagem, cada encontro, cada gesto era carregado de tensão. Cada olhar trocado trazia a lembrança do perigo iminente. E no fundo, eu sabia que, em algum momento, uma explosão de segredos e verdades era inevitável. A tensão havia chegado a um ponto insuportável. Cada passo que eu dava, cada mensagem enviada, cada encontro furtivo com ele, era acompanhado da sensação de que Mariana poderia aparecer a qualquer momento e destruir tudo.
Mas eu sabia que precisava agir com cautela. Não se tratava mais de apenas manter nosso caso em segredo. Tratava-se de sobrevivência emocional e estratégica. Finalmente, o momento decisivo surgiu. Mariana, como sempre, tentou manter a postura calma, mas percebi em seus gestos e olhares que algo grande estava prestes a acontecer. Ela havia me provocado várias vezes com indiretas, pequenos desafios, mas eu estava pronta. Eu precisava confrontá-la e descobrir a verdade antes que tudo desmoronasse. Mariana, chega de joguinhos. Eu sei que você sabe sobre nós, e também sei que você está escondendo algo, disse eu firme, sem hesitar. Ela me olhou por um instante, surpresa com minha coragem. Um sorriso leve surgiu em seus lábios, mas era um sorriso tenso, carregado de ameaça e admiração ao mesmo tempo. Você está certa. Eu sei sobre vocês. E também sei que tem medo do que eu posso fazer, respondeu ela, com a voz baixa, controlada. Mas você não sabe tudo. Eu tenho meus próprios segredos, e se eu quiser, posso destruir você, ele e nossa amizade em um instante. Meu coração disparou. Eu sabia que ela tinha algo perigoso, algo que explicava sua habilidade de manipular cada situação. Mas ao mesmo tempo, eu havia reunido evidências do que ela fazia e sabia que podia virar o jogo. Foi então que, calmamente, comecei a expor os fatos. Cada deslize dela, cada passo em falso, cada manipulação que percebi nos últimos meses. Eu não precisava gritar, não precisava acusar. Cada palavra era medida, cada detalhe apresentado de forma lógica e objetiva. A expressão de Mariana mudou. Pela primeira vez, percebi medo em seus olhos. Ela percebeu que eu não estava apenas reclamando ou acusando. Eu estava no controle. E seu segredo, tão cuidadosamente guardado, podia ser revelado se eu quisesse. Você está blefando, disse ela, tentando recuperar o controle. Não estou, mas saiba que qualquer movimento seu agora pode ter consequências irreversíveis. E eu posso expor tudo se precisar. Respondi, com calma, mas firme. O silêncio tomou conta do ambiente. Pela primeira vez, não havia jogo de indiretas. Não havia manipulação silenciosa. Era apenas a verdade, nua e crua, pairando entre nós. Ela respirou fundo e, finalmente, revelou seu segredo. Algo que ninguém poderia imaginar. Mariana havia manipulado situações no trabalho. Havia mentido para amigos próximos e até para familiares, criando uma rede de mentiras que a protegia e, ao mesmo tempo, a colocava em vantagem. Mas eu tinha provas de pequenos erros que ela havia cometido, e percebi que poderia usar essas informações para manter nossa posição segura, enquanto protegíamos nosso relacionamento secreto. Depois de horas de tensão, conversas e confrontos, chegamos a um entendimento silencioso. Ela sabia que eu tinha o poder de expor tudo, mas também sabia que poderia manter seus próprios segredos intactos se jogasse de forma cautelosa. E naquele momento, percebi algo fundamental. Não se tratava apenas de traição ou vingança, mas de sobrevivência emocional e estratégica, de como navegar em um mar de segredos sem afundar completamente. Nos dias seguintes, tudo mudou. Mariana passou a agir de forma mais cautelosa, menos manipuladora, e nós, eu e ele, continuamos nosso relacionamento secreto, mas com mais cuidado, mais estratégia e uma consciência maior dos riscos. A tensão diminuíra, mas a lição permanecia. Segredos podem destruir vidas, mas também podem ser usados como armas, e qualquer jogo de mentiras exige coragem, inteligência e paciência. No fim, ninguém saiu completamente ileso. Nossa amizade com Mariana nunca seria a mesma. Nosso relacionamento havia sido moldado por culpa e prazer, e cada um de nós carregava cicatrizes invisíveis. Mas eu aprendi algo que jamais esqueceria. Em um mundo de mentiras e segredos, a verdade, quando usada no momento certo, pode ser a arma mais poderosa de todas. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.